ao referendo decide tudo ou nem por isso? O referendo, desde logo, está vazio de objeto, porque a pergunta de referendo é: deve o plano de acordo que foi submetido pela Comissão Europeia, pelo Banco Central Europeu e pelo Fundo Monetário Internacional no Eurogrupo de 25 de 6, e constituído por duas partes, deve esse plano de acordo ser aceito pelo povo grego? Já não existe. Caducou, está revogado. Em primeiro lugar, é um referendo que verdadeiramente o que é que se procura alcançar com o referendo? Pergunta-se se é a saída ou não do euro, se é um terceiro resgate, se é um plano intercalar com umas medidas financeiras para adiar o problema. Nós não sabemos. Agora, o que é um referendo completamente emocionalizado, numa matéria tão decisiva, tão importante, em que o que é que está em causa nestes acordos são linhas, permitam-me dizer assim, são números, são prazos, são intenções, uma coisa complexa. Não faz sentido, ainda num espaço de 8 dias, referendar-se uma matéria destas. Eu acho que se está a usar o povo grego. Aliás, é interessante porque quando Papa Andréu, em final de 2011, também tinha a intenção de propor um referendo ao Parlamento grego, claro que depois recuou com as ordens... Recuou e caiu. Como? Recuou e caiu. Recuou e caiu, mas com as ordens do poder europeu. Na altura, o senhor Alexis Tsipras interveio, dizendo que o referendo era uma forma de Papa Andréu se aguentar no cargo mais algum tempo. E repare bem, e a vontade popular, dizia Tsipras, expressa-se da forma mais democrática através de eleições e nunca de referendos. Bem, eu estou como a senhora Lagarde, eu estou completamente, sinto-me grego, aliás aquele ditado popular, estamos a ficar gregos, é que estamos mesmo, eu não consigo acompanhar, isto é uma descoordenação completa, e acho que, enfim, é difícil perceber o que é que está em causa. Neste momento é de facto entrada numa zona escura, quer com o sim, quer com o não a vencer. Está às águas desconhecidas. Está às águas desconhecidas que falava Mário Draghi. Mas repare bem, Helena, isto é miserável, esta discussão. Eu peço imensa desculpa estar a usar um termo tão forte, mas a Europa não tem estadistas, não tem alma, não tem convicções. Então estão a discutir de um lado ou do outro. Evidentemente que o governo grego, com a teoria dos jogos, ainda hoje uma carta que eu, aliás, tive a oportunidade também de ler, mas aquilo não é nem deixa de ser. Há ali um jogo de palavras e de passos à frente e atrás, mas o que está em causa não é a questão grega na sua verdadeira sustentabilidade. Nesse aspecto, o governo grego tem razão, ao não se considerar a questão da restauração da dívida, seja sob que forma for. Isso é uma questão discutível, mas tem que ser posta em cima da mesa. Mas o que se está a discutir são meras questões de intendência orçamental, para não dizer contabilística. Quer dizer, é 200 agora, ou talvez para o ano, é mais em vez de ser o IRC passar de 27 para 29, só passa para 28. Então, mas é por causa destas franjas de intendência orçamental que se está a pôr em alvoroço todo um projeto, bom ou mau, mas que está a funcionar, que é melhor ou pior, que é o do euro. Acho isso uma coisa notável. Aliás, a própria... Eu acho que da parte grega, o que é que nós estamos a ver? São jovens, certamente talentosos, mas muito impreparados, e que julgam que estar no Estado é a mesma coisa que estar num partido. Não pode ser. E, sobretudo, num Estado que está numa União, por mais débil e discutível que seja essa União. E do lado da Europa estão uns senhores com prosápia a dar ordens como se dá ordens humilhando, não um governo, mas humilhando um povo. Neste momento, o povo grego está a ser humilhado. Eu, se fosse grego, sentia-me completamente humilhado. Enfim, com culpas de ambos os lados, sem dúvida alguma, mas, aliás, hoje li um texto de Martin Wolf, do Financial Times, em que ele tem uma imagem muito interessante a propósito das medidas que são recessivas, porque, de facto, estas medidas são brutalmente recessivas. Está previsto para 2018 haver
superávit de 3,5% do produto grego, o que significa qualquer coisa como uma contração de despesas, ou aumento de impostos à volta de 6% do produto. E, portanto, uma retração da economia que andará por volta dos 10%. Isto é que é o remédio? Não, isto não é nenhum remédio. Portanto, o que se está a discutir é um analgésico e não a questão de fundo, isto é, se a dívida é pagável, se não é, em condições é que pode ser, e haver um mínimo de esperança para o povo grego. Mas o que é certo, dizia eu, que o Martin Wolf teve uma imagem muito interessante quando disse isto é a mesma coisa que um obeso ser-lhe determinada uma dieta rigorosíssima no dia em que ele tem o ataque cardíaco. Isto é, se não tivesse o ataque cardíaco, talvez aguentasse com algum tempo de dieta. Agora, assim, juntar tudo é absolutamente terrível. A Europa, em meu entender, por outro lado, pelo menos por aquilo que eu me percebi nesta discussão, nunca deu a mão à palmatória em termos das suas culpas. Vamos lá ver. A Grécia está no euro porque os poderes da União Europeia aceitaram todos os truques, todas as manobras e todas as mentiras conscientes deles. Conscientes do governo grego. E se não fosse a crise que explotou no mundo todo este problema das dívidas soberanas e não só, provavelmente ainda continuariam a estar envoltos nesta ilusão, nesta mentira, e agora não podem de repente, por um clique, resolver os problemas. Eu acho de facto que não sei, acho que eu não sei qual vai ser o resultado se é o sim, se é o não. E o que é que acontece depois? Se ganhar o não, nesta pergunta estranha, aliás, o não está antes do sim, não é? Exatamente. No boletim de voto. Exatamente. Imagino que era, por exemplo, o governo português fazer um referendo em que o não, isto é, a posição do governo português, estivesse à frente do governo, ainda por cima com o não. A lógica era o sim e o não, mas pronto. O que é certo é que nós estamos... Ganhando ou não, o Syriza reforça a sua posição nestas negociações ou já ninguém tem margem de manobra? Não, mas é evidente que não. Ana, eu há pouco, eu não sei se ouvi bem, até pus para trás a televisão e restei aqui na declaração do primeiro-ministro grego, é o primeiro-ministro grego, seja ele quem for, é o primeiro-ministro da República Helénica, a dizer à 1h30 em hora portuguesa, na sua intervenção de 10 minutos, que estamos a ser coagidos, estamos a ser chantageados. E agora a expressão foi esta: por grupos extremistas conservadores. Ele está a chamar grupos extremistas conservadores a governos tão democraticamente eleitos, governos de centro-direita, certamente. Aliás, o Sr. Dijsselbloem é de esquerda, é social-democrata, ou socialista democrático. O Sr. Sigmar Gabriel, que é o vice-primeiro-ministro da Alemanha, é socialista, é social-democrata, no sentido da expressão. Portanto, mas chamar grupos extremistas conservadores a muitos dos governos, chamar grupos, em primeiro lugar, e depois extremistas conservadores, o não assim não interessa. Estes senhores não têm condições para estar à frente de um governo, de uma república no contexto da União Europeia. Tenho pena de dizer isto. Eles até têm, no meu entender, têm razão em algumas coisas, na irrelevância que, no fundo, se está a dar aos países do sul da Europa. Por acaso é com a Grécia, mas, de facto, há uma clivagem brutal, uma sobranceria sobre os países do sul da Europa. Por outro lado, a soberania tem que ser partilhada e tem que ser condicionada, partilhada, porque estão na União, estamos todos, e condicionada porque há credores. Acho que estamos E o Syriza fez uma campanha eleitoral prometendo aos gregos que mandaria no dinheiro dos credores e determinasse. Sim. Não são essas as regras. Pois não. Não, este referendo é uma maneira de usar e abusar do povo. Porque o povo não tem condições para votar em termos racionais, como é óbvio. Isto é uma campanha, como eu disse há pouco, completamente emocionalizada. Enfim, de um lado nós temos a argumentação errática do governo grego, do outro lado temos a cacofonia. Eu digo cacofonia não é que eu gosto da palavra, mas como sabe, o contrário da cacofonia pode ser de algum modo que é o acordo, e o acordo em grego diz sinfonia. De um lado a cacofonia ou a sinfonia na Europa. O prazo de validade das opiniões e das propostas é de minutos, é de horas. Outra coisa que me faz, que acho que é doentia, é a discussão na praça pública, os insultos da praça pública, as fugas de informação táticas na praça pública. Isto nunca se tinha visto na Europa. Os dirigentes do Eurogrupo
os que se tomam o lugar no Eurogrupo estão no Twitter Pois está, a comunicar ao mundo o que é que está. Das Finanças finlandês. Exatamente. E não só este. Aliás, o Twitter neste momento é uma fonte de informação de trabalho para nós, relativamente a esta questão. A União Europeia numa espécie de rede social institucionalizada, enfim. Consegue ver algum sentido profundo na forma como o Presidente da República, Cavaco Silva, se referiu à possibilidade da Grécia sair do euro esta semana? A declaração dos... O Sr. Presidente da República tem uma afirmação muito aritmética. Não é? Eram 19, passariam a ser 18. Se por um lado eu percebo o que é que ele quer dizer, ou seja, que o euro tem capacidade de continuar e de poder desenvolver-se até talvez com mais serenidade. Por outro lado, é uma expressão que eu, sinceramente, não gosto, porque é uma expressão muito aritmética. União quer dizer outra coisa. União quer dizer 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Não é 1 mais 1 mais 2 igual a 18 ou 19. É todos os uns, a soma é igual a 1. Ou seja, a unidade na diferença. E isso, esta marginalização do povo grego, acho inacreditável, absolutamente... Na segunda-feira, diabólico. Quando os mercados decidiram levar o seu dia penalizando todas as bolsas, sobretudo a portuguesa, mostraram-nos quão gregos podemos ser ainda? Eu, sinceramente, neste momento, acho que Portugal, apesar de tudo, conseguiu, durante estes 3 anos, distanciar-se francamente da Grécia. Enquanto, visto pelos parceiros, não é? Sim. Pois cá dentro não será bem assim, mas distanciou-se claramente. Julgo também que os mercados têm alguma percepção desse maior distanciamento. Agora que, dizendo a linguagem do Sr. Presidente da República, se passarmos a ser 18, somos o primeiro somos o que está imediatamente à frente do carro vassoura, porque os outros vão se algum mais dia à frente. forem 17, provavelmente estaremos nós de fora também, Exato, não é? Exato. Mas isto tudo resulta, já disse isto várias vezes aqui, de uma Europa que criou uma moeda como quem faz uma lei. Portanto, sem suporte, sem uma arquitetura de tesouro europeu, de solidariedade. No fundo, eu volto àquela questão. Não é? Nós aqui temos que encontrar um compromisso entre a solidariedade e o não benefício do infrator, ou pelo menos da reincidência na infração. Isso faz politicamente, não se faz discutindo em intendência orçamental de mais 1 milhão para a direita ou mais 1 milhão para a esquerda. Não é em folhas de Excel? Não é. Não, é uma questão destas, naturalmente, que não é. Porque, repare bem, estão a discutir-se minudências. É um bocadinho como a questão dos pensionistas em Portugal, dos 600 milhões para o ano, que está-se a discutir umas coisinhas para o ano e para 2017 e eventualmente para 2018. O problema da Grécia não é esse. E o nosso também não é, devo dizer. Mas o problema da Grécia não é, nunca será esse. E há uma expressão do economista Vilfredo Pareto, italiano, que dizia que a melhor distribuição é aquela em que alguém melhora e ninguém piora. Não é? Era essa a solução que se deveria procurar encontrar, não é? Em que ninguém piora, porque repare bem, uma saída do euro e um incumprimento da parte grega gera prejuízos brutais na maior parte dos países. Portugal provavelmente andará por volta dos 2 mil milhões, 1,1 milhões do Estado português. Sim. E o resto de bancos e tudo isso. E há países como a França, a Alemanha e tudo isso. Aliás, o dinheiro que possa se vir a ser emprestado num terceiro resgate à Grécia é para pagar esses credores da Europa. Isto é uma coisa estranhíssima. Foi tudo feito... enfim, sem cabeça, sem me entender, e estamos a ter as consequências, não é? Aliás, há aqui uma frase, eu hoje vou citar várias vezes Miguel Torga, porque para o pensamento escolhi não só Miguel Torga, como Virgílio Ferreira, enfim, já não escondo que é a minha paixão literária, são estes 2 escritores portugueses, mas ele, repare bem, em 19 de março de 1992, no seu Diário 16, portanto há 23 anos, ele escreveu assim: ninguém me encomendou o sermão, mas precisava de desabafar publicamente. Não posso mais com tanta lição de economia, tanta megalomania, tão curta visão do que fomos, poderemos e devemos ser ainda, e tanta subserviência às mãos de uma Europa sem valores. Touché. Está exatamente escrito hoje ou amanhã ou até domingo. Ainda não havia o euro na altura. Vamos falar do novo banco. Sim. Temos 3 candidatos, 2 chineses e um norte-americano.
com um valor, pelo menos aquele que conhecemos que é o mais alto, que ultrapassa pouco os 4 mil milhões de euros. Sim, e a sim, sua sim, opinião é? Não sei. Eu acho que vai ser um chinês. Sequer a minha intuição, não é a minha opinião. Não quero pedir a ajuda do público ou a chamada para casa, não. Não. Eu acho que vai ser um chinês. Bem, repare bem que se for o chinês, se for o Fosun, não é? Já tem 1/3 do mercado segurador, não é? Em Portugal. Exatamente. 1/3. 1/3. E ficam com um banco com uma cota relativamente significativa no mercado português. Os chineses, como creio, aliás que foi o ministro Pires Lima que disse, até numa imagem muito feliz, se não foi ele, peço desculpa, mas que disse que a China estava a fazer de Portugal um porta-aviões, não é? Aterravam aqui, mas como rampa de lançamento para a Europa e para outros países do Ocidente. O que é certo é que nenhum deles é um banco, ou uma instituição com forte tradição no sistema bancário, quer os norte-americanos, quer as duas entidades... A Bank e a Fosun. Exato, chineses. E depois há ainda um ponto que, enfim, só depois do preço é que o dirá. Quando às vezes fala, como disse, de 4 mil milhões e outras coisas assim, eu, pelo menos, tenho a dúvida do que é que verdadeiramente é entregue para comprar o banco ao Fundo de Resolução, e que parte desses 4 mil, ou 5 mil, ou 3 mil, seja o que for, é para recapitalização do banco, e não para entregar ao Fundo de Resolução. Na medida em que se tem havido mais, certamente, imparidades e buracos que têm que ser cobertos. Isso faz toda a diferença. Avancemos para o nosso próximo tema, a lei do aborto e a discussão que, afinal, e contra a vontade dos partidos, mas é resultado de um compromisso assumido pela Presidente da Assembleia da República. 45 mil assinaturas de uma iniciativa legislativa dos cidadãos. Dos cidadãos. Uma discussão que vai efetivamente existir ainda nesta legislatura. Sim, vai na sexta-feira, embora só na generalidade. Há também um projeto dos partidos da maioria, que rapidamente falarei sobre ela. São 48 mil assinaturas. Eu devo dizer aqui, e faço a minha declaração de interesses, eu assinei sou subscritor desta iniciativa e a minha posição é conhecida há muito. Não sou nada liberal nas questões do direito à vida e do direito a nascer. Em todo caso, a lei existe e vai ter que ser cumprida. Não quero voltar a essa discussão, nem faz muito sentido. Em todo caso, eu começaria por alguns números para depois tecer algumas concessões. Os primeiros números é que em Portugal, já há dados de 2014, mas nos últimos anos até desceu um pouco o número de abortos, há falta de 17 mil, tem sido 20 mil por ano, mas por cada 5 crianças que nascem há um aborto. Para um país que precisa de natalidade, enfim, é uma questão naturalmente preocupante. Em segundo lugar, 29% dos abortos, são números oficiais, são reincidências. Portanto, não é o primeiro aborto, é o segundo, terceiro, etc. 29%. Em terceiro lugar, do total de abortos de 2014, 96,7%, quase a totalidade, são simplesmente por opção da mulher até às 10 semanas. Depois há 2,6% que é malformação do feto, que já existia na anterior lei, e o resto não tem significado. Portanto, no fundo, estamos a falar, sobretudo, ou pelo menos em parte, de um método contraceptivo. Aliás, o Ministério da Saúde, através da Inspeção-Geral da Atividade de Saúde, diz que são necessárias, está escrito no seu relatório, são necessárias medidas para que o aborto deixe de ser visto como um método contraceptivo, não sei o que eu digo. Já agora, quase 30% dos abortos realizados em Portugal em 2014 foram feitas pela mesma instituição, uma entidade privada com fins lucrativos, espanhola, o que significa que para essa entidade certamente foi uma lei muito boa porque lhe permitiu aumentar o negócio. O que é que eu gostaria de referir? Este projeto legislativo não é um projeto... É um projeto que tem que aceitar naturalmente, não é? A lei, como ela está, mas procura melhorar aspectos relacionados com o planeamento das famílias, com as questões de educação, questões enfim, aspectos relacionados fundamentalmente com a promoção da natalidade. Eu acho que ninguém põe em causa a promoção da natalidade. Aliás, toda a gente agora fala de natalidade e da necessidade do seu aumento. Eu acho que
há um ponto que a mim, Ana, me suscita sempre muitas dúvidas, que é o seguinte: o aborto é gratuito, é universal. Há a questão das taxas moderadoras, que é o tal projeto que o CDS e o PSD puseram, que eu acho relativamente... é uma maneira de tentar tomar uma posição para não tomar, se calhar, posição nesta questão mais profundas, e acho errado. E acho errado porquê? Porque as taxas moderadoras já têm um conjunto de vasto de isenções. 6 milhões de pessoas estão isentas das taxas moderadoras. O que se pode pôr aqui é condição de recursos, ou seja, nesta situação a taxa moderadora deve ser para quem deve pagar, seja nesta prática deste ato ou noutros atos clínicos ou ambulatórios ou de hospital. Portanto, acho que não faz muito sentido. Agora, o que a mim me produz mais dificuldade em aceitar, até no momento que vivemos, é que as pessoas que abortam têm uma licença de maternidade, não, enfim, de não maternidade, digamos assim, entre 14 a 30 dias. Paga a 100% pela Segurança Social. Ou seja, é como a maternidade. Mas a maternidade justifica-se, porque é um bem público ter um filho. A questão de pagar a 100%, uma prestação a 100%, significa que ganha mais até do que se estiver a trabalhar, porque não paga a taxa social única nem IRS. Portanto, há aqui até um incentivo, embora creio que ninguém abortará por causa destas licenças. Repare bem, a Segurança Social tem 2 tipos de prestações. As prestações relacionadas com a involuntariedade do ato. A pessoa está desempregada, está doente, fica deficiente, está inválida, chegou à idade da velhice, são aspectos de involuntariedade. E praticamente só há um grupo de prestações que não são involuntárias, que são voluntárias, é o caso de maternidade e paternidade, não é? Sim. Mas aí justifica-se em função do bem público, do bem de mérito, que é um filho que nasce, não só para aquela família, como para a nação portuguesa. Agora, dar uma prestação a um ato que é de pura opção da pessoa, da qual vai receber um prémio, é estranhíssimo. Eu admito, note, pode haver aspectos de saúde clínicos para essa pessoa estar em casa. Sim, nessa altura está com o subsídio de doença. Não estou a pôr isso em causa. Mas, ao menos, como aliás o projeto diz, ao menos que, e é talvez o aspecto mais forte, mas para mim, por termo a atual equiparação entre interrupção voluntária de gravidez e maternidade para efeito de prestações sociais, mas atenção, eliminando o seu caráter universal e atendendo a fatores de saúde e de condição de recursos. Mas aí será um subsídio por doença e não... Sim, ou mesmo ter o subsídio de maternidade, de licença, eu nem sei que não é que tem. Se for uma pessoa pobre, quer dizer, ou seja, faz sentido, Ana, que em Portugal atualmente quase todas as prestações sociais têm condição de recursos. O subsídio social de desemprego tem condição de recursos. O complemento solidário para idosos tem condição de recursos. O abono de família tem condição de recursos. Há muitas famílias que não têm abono de família. E se pague universalmente, tenha essa pessoa que optou por fazer o aborto, permita-me o exagero, não é? 100 mil euros por mês, ou esteja desempregada. Ao menos fazer essa seriação, ao menos introduzir uma condição de recursos que não leva a que isto seja, que seja automático. E eu espero que, evidentemente, que aquela questão da taxa moderadora, que parece-me relativamente adjacente, secundária, vai ser aprovada, porque a maioria espero também que a maioria aprove, pelo menos na generalidade, para ser discutido na especialidade, esta iniciativa legislativa destes 48 mil cidadãos. 45 mil cidadãos. Não, 48.115 assinaturas, para ser mais rigoroso. Mas, enfim, eu espero, embora tenha dúvidas, porque, de facto, a certa altura pergunto qual é a diferença em matérias importantes, e nas matérias da vida é uma matéria que sei que divide e que é polémica e respeita as posições contrárias, mas alguma diferença deve haver entre os partidos ditos democratas cristãos ou de centro-direita e os partidos de esquerda, mas, pelos vistos, às vezes não há. Mesmo assim, acredito que possa ser aprovado na generalidade. Estaremos atentos ao debate da próxima sexta-feira. Vamos ao número desta semana. O número é 1,1%. O que é que isto quer dizer? Eu estive a fazer umas contas, não vale a pena aqui estar fiz a fazer umas contas relativamente àquilo que nos pode ser a expectativa de devolução da sobretaxa de IRS, que está prometida no Orçamento do Estado. O que é que diz o Orçamento do Estado? Se a parte que exceder aquilo que está previsto orçamentalmente
de cobrança de IRS e de IVA, essa parte é devolvida relativamente como é que se chama? Contribuição extraordinária de solidariedade. Não, isso é outra coisa. Não, é sobre a taxa do IRS. Sobre a taxa do IRS. Que é 3,5%. Sim. Sobre 3,5%. Bem, as contas que eu fiz foram as seguintes. Eu calculei de janeiro a maio deste ano qual foi o aumento relativamente a janeiro a maio do ano passado destes dois impostos. O aumento foi de 4,7%. 4,76%. E depois calculei o que é que está implícito no aumento deste ano. 3,74%. Isto não vale a pena estar a fazer com muitas contas, mas o que é que significa? Significa que se a projeção, ou melhor, se o real destes primeiros 5 meses do ano for igual no final do ano, sermos devolvidos cerca de 245 milhões de euros, porque a sobretaxa são cerca de 760 milhões de euros. Ou seja, dos 3,5%, sermos já devolvido 1,1 pontos percentuais. É quase um terço, não é? É quase um terço. Apesar de tudo, é uma notícia razoavelmente interessante. Esperemos se confirmar. Se confirmar, claro, se confirmar. E se for cumprido o que está no orçamento. Ora, ainda voltando à Grécia, os números sobre a receita fiscal nos últimos meses são absolutamente catastróficos. Catastróficos. É um desgoverno completo, como é óbvio. As pessoas não consomem, as pessoas fogem aos impostos, enfim, mas isso são consequências óbvias, bem nos livros, do modo como tem sido tratado o caso grego. Peço desculpa. Não, senhor, vamos à palavra. A palavra é guitolão. Guitolão é um instrumento musical próximo da guitarra portuguesa, e que diferencia sobretudo, não só na forma, é mais comprida, eu não sou músico, não sei traduzir de uma maneira absolutamente adequada essa questão, mas é uma que foi concebida inicialmente por esse notável Carlos Paredes, depois através de um construtor destes instrumentos, o Gilberto Grácio. Mais tarde foi desenvolvido também com várias, com a Luísa Amaro e com o António Eustáquio, e atualmente há 3 exemplares. O que é que distingue o guitolão? Aliás, já estamos a ver, não é? O guitolão do lado esquerdo é um pouco mais uma caixa de ressonância de maiores dimensões, um braço mais longo. Está a tocar com o Carlos Barreto no contrabaixo. Já, aliás, editaram agora um disco, chama-se precisamente Guitolão. Esta é uma música muito bonita, Poema a uma Folha Caída. O título Poema a uma Folha Caída. E, portanto, o guitolão tem uma extensão tímbrica mais alargada do que a guitarra, sobretudo nos sons mais graves. E, portanto, é uma espécie de guitarra barítono, nesse sentido. Eu ontem tive a oportunidade de assistir ao espetáculo no Tivoli, da Luísa Amaro. Aliás, também, de algum modo, de homenagem aos 90 anos que faria Carlos Paredes se estivesse vivo. O António Eustáquio, que vive no Alto Alentejo, que está ali a tocar, demonstrou todo o seu virtuosismo nos Verdes Anos e noutras composições. Eu nunca tinha visto e ouvido o guitolão ao vivo, mas acho que, além da palavra ser interessantíssima, um neologismo bem criado, acho que temos aqui espaço para novas sonoridades e outras potencialidades deste instrumento, não só na música portuguesa, como na música erudita mesmo. Chegamos ao pensamento, voltando agora outra vez a Miguel Torga. É Miguel Torga e a Virgínia Ferreira. Hoje é o Dia Mundial das Bibliotecas, 1 de julho. E, portanto, eu lembrei-me do livro, até como homenagem às bibliotecas, que hoje não são só livros, também têm outros aspectos com as novas tecnologias. E então escolhi 2 pensamentos de Torga e 3 de Virgínia Ferreira, que eu rapidamente iria aqui ler, porque não é preciso dizer mais nada, eles são tão belos que, repare bem, este aqui, um escritor, se é autêntico, se é fiel ao temperamento, varia de caneta, mas não varia de tinta. Em novo ou em velho, escreve com o próprio sangue. E resigno à monotonia de ver o meu hemograma em cada página que me sai das mãos. Enfim, a expressão absolutamente notável, granítica, profundamente humana de Torga,
num dos seus diários. E depois esta que eu acho notável: eu sou um homem de impressões digitais, das mãos e dos pés. O suco do arado é tão impressivo para mim como o traço da caneta. Leio tanto numa lavrada alentejana como num livro. Belíssimo. E agora íamos passar para três frases mais pequenas de Virgílio Ferreira. Escrever é ter a companhia do outro, de nós que escreve. Portanto, não te comovas muito, mesmo que ele se queixe. Eu também dizia que escrever é estar connosco atrás do biombo. Mas esta é uma expressão: uma biblioteca é quase tão pessoal como as impressões digitais. A cultura de cada um orienta-se pela do tempo que lhe calhou no previsório definitivo desse calhar. E, finalmente, esta terceira acho deliciosa e muito real. Trabalhar um livro até à minúcia de uma palavra e depois um leitor engolir tudo à pressa para saber de que trata. Vale a pena requintar um vinho para se beber como carrascão? São estas. Aqui às vezes a culpa é do escritor. Exato. Que nos cria é da muito pressa que hoje vivemos e temos sempre umas opiniões sempre muito superficiais, não é? Porque não temos pressa, lemos umas partes, depois não lemos outras. Acontece a todos, não vale a pena dizer que não acontece, não é? E chegamos à boa notícia. A boa notícia, eu tinha aqui a nota. Detecção precoce do É cancro do pâncreas. uma portuguesa da Universidade do Porto, do Instituto de qualquer coisa molecular, não é? Agora não me lembro do nome, que liderou um projeto e que saiu, aliás, na revista Nature, sobre a detecção, através de uma análise ao sangue, enfim, umas coisas que nós não percebemos, como é óbvio, a detecção precoce da possibilidade de cancro maligno no pâncreas, como sabem, é dos mais fulminantes. Exatamente. E também até a possibilidade de distinguir, através dos marcadores, uma situação de não existência de cancro, como de tumor benigno ou de não invasiva. E, portanto, isso penso que é uma jovem. Eu andava aqui à procura, eu peço imensa desculpa, andava aqui à procura do nome é Sónia Melo, é uma jovem que é a principal autora deste estudo publicado e acho que é notável esta capacidade de jovens portugueses, investigadores, cientistas, estarem a dar uma lição a Portugal de que podemos ter grande estima e orgulho por nós como país e acreditar nesses jovens que de facto são notáveis. Eu não desisti de investir neles. Voltamos a encontrar-nos para a semana, no mesmo dia. Exato. Não é à mesma hora, é mais cedo e é noutro local, mas guardamos segredo mais algum bocadinho. Depois avisamos ontem. Exatamente. Obrigada, uma boa semana. Obrigado, igualmente.